Recebi o texto e fiquei sensibilizado. Um empresário italiano naturalizado dando ideia de como o país sair da encrenca que vive e que parece que não tem fim. Vale ouvi-lo. Olá, amigos. Meu nome é Giuseppe Petropissoma, muito conhecido pelos confeccionistas do Brasil através da revista Costura Perfeita. Se você tiver a paciência de me ouvir por alguns minutos, garanto que irá mudar toda a sua opinião sobre os problemas do Brasil e suas soluções. Não é idealismo nem filosofia, é a percepção matemática da realidade. Não é à toa que há mais de 12 anos, quando todos estavam deslumbrando pela falsa prosperidade que a roubalheira petista gerava, eu já vinha alertando sobre a direção do paradeiro em que estamos hoje. Devido à gravidade da situação, muitas pessoas acham que precisamos de uma ditadura para resolver isso. Não, isso não resolveria nada, porque ela trairia consigo uma boa dose de corrupção incubada na cultura de todas as camadas sociais dos brasileiros, inclusive dos militares. Por isso que, devido à gravíssima situação do momento, as lideranças militares inteligentemente não se atreveram em fazer qualquer intervenção até agora, porque além de não resolver, iria agravar ainda mais a situação. Os militares e o povo esclarecido, para resolver os gravíssimos problemas, não querem ditadura. O que querem é uma verdadeira democracia, com leis rigidíssimas e aplicáveis igualitariamente para todos. Isto é, uma dita lei dura, ok? Leis rígidas e penas duras. Ela abrange prisão perpétua, demissão coletiva, desapropriações de produto de roubo, penas de morte, etc. Mas não se assusta, não, porque você vai gostar com certeza. Devido à incompetência e à delinquência política, o Brasil está seriamente falido e ingovernável. Do jeito que está, não existe gênio humano que, além da vontade, tenha capacidade de governar este país dentro das atuais leis e instituições democráticas. Desculpa o linguajar aqui. Não é possível combater a delinquência num país onde quem aprova as leis são os próprios delinquentes. Assim como é impossível diminuir os impostos sem que o povo reconquiste o controle dos gastos de seus impostos. Precisamos controlar os gastos de um governo incompetente, corporativista e irresponsável, onde temos, além dos desvios, um funcionalismo público improdutivo e superlotado, um corporativismo de marajás com salários astronômicos que só se autofavorece e nos escraviza de impostos. Não é possível, nós precisamos de mudanças radicais, novos conceitos políticos, novas pessoas, precisamos de nova Constituição, novo Código Penal e Processual Penal. E, acima de tudo, novos conceitos de cidadania. Precisamos atender e ensinar para os nossos filhos que democracia não é sinônimo de impunidade, pelo contrário, é sinônimo de autodisciplina. De fato, a democracia só funciona em países de primeiro mundo, onde as leis são rígidas e não se admite ninguém acima dela, onde a própria sociedade fiscaliza o cumprimento da lei. Preste bem atenção, por favor. Os problemas do Brasil são apenas dois, mas gigantescos demais. Eles são, primeiro, delinquência institucionalizada em todas as esferas, em todas as classes e em todas as modalidades. Segundo, custo gigantesco e insustentável do tamanho do governo. Não adianta dar ouvido a políticos
com as conversas melosas de sempre. Se não eliminar esses dois problemas, a situação se agravará ainda mais. Acabar só com um também não resolve nada, tem que ser ambos. Falei dos problemas, agora vamos finalmente às soluções. Como acabar com a delinquência? Devido ao tamanho em que a incompetência esquerdista deixou chegar à delinquência, hoje é impossível combatê-la. Devido à generalização e à complexidade dela, o melhor caminho, e talvez o único, é sermos generosos. Após termos elaborado uma nova Constituição, um novo Código Penal e Processual rígidos, precisamos fazer uma ampla, eficaz e eficientemente uma doutrinação dessas leis em todas as classes sociais, principalmente nos ambientes mais vulneráveis ao crime. Para a população carcerária, além da maciça doutrinação da nova rigidez das leis, submeter cada presidiária a um exame psiquiátrico e podendo libertar todos os presos. Anistia geral, por duas razões. A primeira é porque as consequências disso serão muito benéficas. A segunda é porque eles cometeram todos esses crimes num ambiente onde a impunidade fazia parte da cultura nacional e em boa parte por culpa dos governantes. Os cidadãos devem saber que a partir deste momento, isto é, com as novas leis, a impunidade acabou. Por exemplo, quem matar saberá que ele será condenado à morte, qualquer que seja a idade do criminoso. As execuções serão filmadas para disponibilizar as imagens para todos os meios de comunicação para servir de exemplo. A sentença dessas penas sairá rapidamente porque, em decorrência da anistia geral, terá um esvaziamento de todos os processos criminais em andamento. Outro ponto da nova lei: fim da progressão da pena, o fim da omertá também. Omertá, para quem não sabe, é o acobertamento do crime. Quem comprovadamente testemunhou um crime e não o denunciou, será considerado cúmplice e, independentemente do crime, sofrerá as mesmas penas do criminoso. A pena para os corruptos será, dependendo da gravidade, da desapropriação dos bens até prisões perpétuas, se for gravíssimo, lógico. Ainda sobre o crime de corrupção. Qualquer crime de corrupção ocorrido no setor público, seu autor sofrerá processo criminal gravíssimo com cadeia e desapropriação de seus bens, exceto a própria moradia. E para as pessoas que trabalham no mesmo departamento do réu, como assessoria em vários cargos e funções, além delas sofrer as desapropriações como réu, serão demitidas por justa causa sem mais poder exercer qualquer cargo público em suas vidas. Por isso que todas as atividades nos departamentos públicos em se tratando de valores, devem ser transparentes e decididas em colegiado, para que o funcionalismo se autofiscalize. Para os processos de corrupção já existentes, a melhor coisa para o país seria anistiar todos apenas criminalmente, desde que cada um aceita repatriar o dinheiro desviado e o aplique em setor produtivo, gerando riqueza e emprego aqui no Brasil. Não podemos renovar em cima de ferida, temos que ser um país novo para todos. Em se tratando de irmãos, para recomeçar bem, não existe outra melhor coisa que não seja o perdão, desde que o beneficiado aceita as novas leis severas. Aliás, diria até mais. Para a delinquência urbana,
A melhor coisa seria pegar todos os líderes das fações, assumi-los como funcionários da Secretaria de Segurança Pública e fazer deles líderes fiscalizadores da lei em suas regiões de atuação, porque ninguém melhor do que eles conhecem a entranha da organização do crime para combatê-lo com eficácia. Eles que escolhem o caminho, sucesso absoluto para o bem ou pena de morte para o mal. Outra coisa, vamos como diminuir o custo do governo. Primeira coisa, acabar com os famosos direitos adquiridos e regalias no setor público, pois se não existiu o conhecimento do pagador, que é o contribuinte, não pode ter existido e tanto menos tê-los chamado de direitos adquiridos. Trata-se de apropriação indébita, isto é, roubo. Acabar com a estabilidade do serviço público, porque isto não respeita a igualdade de direitos. Pelo mesmo motivo dos direitos adquiridos, o empregado não pode se programar de ter estabilidade no emprego se seu empregador, o povo, não concordar. Todos os funcionários públicos devem passar para o regime da CLT, inclusive respeitado o teto de aposentadoria de R$ 5.645,80. As pessoas que se sentem importantes devem saber que se elas são úteis e valiosas, ou só enquanto os produzem, enquanto estão trabalhando e produzem. Depois disso, somos todos iguais, mas iguais mesmo, seja quem for, ex-presidente, ex-senador, ex-ministro, ex-idiota, etc. Deve apenas agradecer à sociedade que lhe proporcionou um ótimo salário enquanto estiveram produzindo e ainda lhes permitiu a oportunidade de constituir um patrimônio pessoal para desfrutar de qualidade de vida em suas velhices. Se não o fez e não poupou, o problema não é nosso, é dele e não dos outros que não tiveram a mesma oportunidade. Na nova Constituição, deve-se estabelecer que os valores salariais do funcionarismo público cada ano deve ser reajustado pelo índice da inflação, mas a cada 8 anos todos os cargos públicos devem se submeter a novas concorrência pública e substituição. Isto é, havendo um candidato com capacidade e concorrendo ao mesmo determinado cargo, com oferta de no mínimo 30% mais barato do valor da remuneração vigente, ele assume o cargo e o funcionário antigo é despedido, a não ser que ele aceite receber a oferta do concorrente. Cargo público não é um trabalho, aliás, cargo público é um trabalho social e não de enriquecimento. E tudo que é público deve ser passível de avaliação e de substituição. Vencimento do judiciário e respectivas reajustes após a auditoria de custos por organizações empresariais devem ser aprovados em plebiscito com voto facultativo a cada 8 anos, usando o mesmo evento das eleições gerais. Os parlamentares são eleitos para fazer leis, mas quando o assunto são valores salariais e outras mordomias do serviço público, isto quem deve decidir é quem paga, o contribuinte. O maior salário não deveria ultrapassar de 20 salários mínimos. Quem achar que tem muita capacidade e merece mais, é fácil. Deixe então o serviço público e vá para o mercado competitivo. Mostre como é fácil ganhar dinheiro pagando os extorsivos impostos e ainda gerando emprego. Sim, porque
para ganhar 20 salários mínimos no mercado competitivo, o contribuinte deve gerar no mínimo 20 empregos. Ninguém consegue ganhar muito dinheiro trabalhando sozinho. Para corrigir e limpar o esgoto das cagadas de vários governos socialistas que se sucederam superpovoando o governo de funcionários inúteis, podemos fazer isto. Em cada grande cidade ou centro regional, criar um grupo de auditores formado por representantes de associações empresariais locais, com pessoas reconhecidamente próprias e experientes em administração para auditar e fiscalizar todos os órgãos públicos em suas mais diferentes instâncias, verificando e constatando a necessidade, a produtividade, o custo de cada um de seus servidores, checar os custos de cada departamento. Isto é necessário para enxugar a máquina pública dos cabides de empregos improdutivos e desnecessários, focando a meritocracia e competência, eliminando os desperdícios. Por que deve ser usado associações empresariais locais? As auditorias devem ser feitas pelos interessados, por quem paga os impostos e deixa de ser os supostos beneficiários do fruto que tais impostos deveriam gerar. Jamais poderia ser os políticos, funcionários públicos de qualquer esfera e alçada a fazer isto. Uma vez arrumada a casa, com as leis rígidas, o povo e principalmente as novas gerações, em pouco tempo mudarão a cultura cívica e com ela muitas coisas mudarão, não havendo mais necessidade de tanta radicalização, mas hoje é necessário. Vamos agora aos itens que assustam nessas minhas propostas. Aliás, quero esclarecer que essas minhas propostas loucas, entre aspas, não são fruto de idealismo radical ou filosófico. Estas são conclusões matemáticas que eu vejo como as únicas e possíveis para salvar o Brasil de um profundo caos social. Então vamos aos medos. Primeiro medo, pena de morte. Que crueldade, não? Por que matar alguém somente porque ele assassinou um outro? Hein? Hoje no Brasil são mortas por assassinato mais de 60 mil pessoas por ano. Eu acho que com a nova lei, esse número não chegará nem a 3 mil vítimas. E com mais 3 mil respectivas execuções penais em consequência dos crimes, a soma não chegará a 6 mil. Será que vale a pena salvar a vida dos 57 mil pessoas que deixaram de ser assassinadas? Ou é melhor deixar morrer os 57 para salvar os 3 mil criminosos? Uma vez que o criminoso sabe que se vai matar, com certeza ele também vai morrer, será o próprio criminoso a decidir sobre o seu destino, a vida ou a morte. Não será a sociedade. Quanto aos adolescentes, só assim, com a certeza da morte, que qualquer mãe, a mais irresponsável que seja, se preocupará em educar bem e olhar pelo comportamento de seu filho, qualquer que seja a sua idade. Segundo medo, soltar todos os presos. Muito bem. Liberdade e tranquilidade são as coisas mais preciosas que temos na vida. Um chefe de quadrilha faria de tudo para haver a sua liberdade e tranquilidade, para ele e para a sua família. No ambiente de hoje, ele se sente mais seguro na cadeia do que na rua. Qualquer amigo e comparsa do crime de hoje pode ser seu futuro matador amanhã. Com a certeza da pena de morte para todos os assassinos, ele sabe que nem ele, nem qualquer outro vai gostar de perder esta única chance que teve e não voltará ao crime para perder a vida. Aliás, a família de cada criminoso será
a maior incentivador para que ele mesmo nunca mais volte ao crime. Nunca mais. Com essas correções contra a criminalidade, estaremos contribuindo também para a diminuição do Estado. O quanto baixará o custo do sistema carcerário do país? O quanto baixará o custo do judiciário com a diminuição da criminalidade no país? Terceiro método, anistia para os corruptos. Muito bem. Gente, o estrago já está feito. Agora, ele preso não trará nenhum benefício ao país. Mesmo porque, se expandir as investigações de corrupção na horizontal e na vertical do tempo, nem multiplicando as cadeias por 10, daria conta de punir toda a corrupção cultural e endêmica que o país sempre viveu. Então, desapropriando o fruto do roubo será o suficiente. O que hoje devemos pensar é o que nos interessa, é um Brasil novo. O melhor, então, para o corrupto e para a nação, repito, é ele trazer de volta para o Brasil o que roubou e gerar novos empregos aqui. Quarto método, demitir todos os funcionários do departamento ao qual pertence o rei corrupto. Nos países de primeiro mundo, mesmo com a criminalidade a quase zero, como a Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Canadá, Japão, etc., quem fiscaliza o cumprimento da lei é a própria comunidade, porque a polícia não pode estar presente em todos os lugares. A polícia geralmente é chamada para prender. Precisamos entender que a delinquência só prospera quando amoldada na omissão e na covardia dos honestos. Isto é característica de países muito atrasados. Precisamos dar a todos os funcionários públicos a responsabilidade de fiscalizar o comportamento ético de seus colegas, sob pena de pagar caríssima pela sua omissão. Esta prática de corresponsabilidade no serviço público devagar se expandirá à cultura no comportamento geral de toda a sociedade. E será ótimo. Concluindo, quando você se defronta com um candidato que vai fazer um saco de promessas sem antes derrubar essas duas gigantescas muralhas, delinquência e tamanho do Estado, esqueça. É com certeza mais um incompetente para afundar ainda mais o Brasil. Derrubando essas duas gigantescas muralhas, o político nem precisa prometer nada, porque tudo de bom vai acontecer naturalmente e automaticamente. Veja, diminuindo o Estado, deve diminuir a carga tributária, aumentando o poder de compra de todos, acabará com o desemprego, acabará com a pobreza e a delinquência que tem base nela. Diminuindo a delinquência, diminuirá a insegurança de investir no Brasil, haverá paz social e qualidade de vida para todos. Só os ignorantes não entendem a necessidade e o resultado benéfico que as leis rígidas trazem para a sociedade. Nós não podemos mais eleger governantes que exploram a pobreza como esmola bolsista, por exemplo. O Bolsa Família, em curtíssimo tempo, tem que ser substituído por Renda Família, com raras exceções de família abandonada. O povo tem que readquirir a sua dignidade e um dia ter orgulho de ter construído o país mais rico do mundo e também o mais seguro. Amém. Atenção, políticos e bandidos. A generosidade aqui exposta não pode ser praticada antes de ser aprovada e antes de entrar em vigor as reformas da nova Constituição e das novas leis penais e processuais. O que precisamos é uma verdadeira democracia, onde o poder volta a ser do povo, mas com dita lei dura e não com ditadura.
onde a obediência às leis seja rigorosa para o povo, para quem manda nele e até para quem o julga, mediante corrupção. Né? O povo brasileiro finalmente poderá conhecer e viver a verdadeira democracia que nunca viveu em sua história. Mas que arruma o Brasil é você, seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, enfim, somos nós. Se você já tem um candidato ao parlamento, procure enviar este áudio e cobre uma resposta clara sobre a sua posição. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.